Sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Pelotas e fiz também nessa mesma instituição meu mestrado e doutorado. E vou falar um pouco então sobre o melhoramento genético de tilápias. Vou falar um pouco o crescimento que vem tendo a população hoje mundial. Nós podemos ver que por volta do ano 2050 a população vai estar perto dos 10 milhões de habitantes. Então, para suprir esse crescimento que vem tendo, até o ano de 2025 nós teríamos que dobrar a produtividade de alimentos e até o ano de 2050 triplicar. É bom lembrar que tudo isso com menos terra, com menos água e sob condições ambientais menos favoráveis. Aqui só uma tabela, um gráfico que mostra o crescimento que vem tendo, o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, em que nós podemos ver que recomenda 12 quilos por ano a Organização Mundial da Saúde. E o consumo médio na América Latina hoje está em 9 quilos por ano. Então, num déficit, nós temos um déficit de 3 quilos por ano. A população, então, na América Latina está estimada em 570 milhões de habitantes. Então, só para atingir o que é recomendado, nós teríamos que aumentar 1,71 milhões de toneladas. E a produção atual da FAO é de 1,92 milhões de toneladas. Aqui, uma comparação somente dos países. Hoje o ministro falou que o crescimento do consumo cresceu bastante no último ano, dados ainda não publicados. E queria dizer então que no Brasil nós teríamos que ter um adicional de 3 quilos por habitante somente para atingir o que a Organização Mundial da Saúde recomenda. Então o Brasil hoje, um país com 200 milhões de habitantes, vezes esse adicional de 3 quilos, nós teríamos que produzir mais 600 mil toneladas nesses últimos anos. Então, a Organização Mundial da Saúde disse 600 mil que nós teríamos que produzir, a produção aquícola está em 479 mil toneladas, nós teríamos que mais que duplicar a produtividade somente para atingir o que a Organização Mundial da Saúde recomenda. E é importante, e um dos países que tem condição de suprir esta demanda de peixes, hoje, o Brasil é um dos principais países, se não ser um dos poucos, em função de que hoje nós temos 12% de água doce no mundo, nós temos 8.500 quilômetros de extensão, nós temos mão de obra barata, dentre outros fatores. Como podemos ver aqui nesse gráfico, em vermelho nós temos a produtividade, a quantidade de água doce, e a produtividade aqui em verde muito baixa, em relação a outros países em que a quantidade de água doce que tem é pequena e a produtividade é grande. Então, o que pode ser feito para aumentar essa produção de peixes, então? Aumentar o tamanho da piscicultura, só que muitas vezes para te aumentar o tamanho da piscicultura é complicado. Muitas vezes o preço da terra é alto, a quantidade de água que tu vai ter que fazer a renovação desses estoques se torna impossível, dentre outros fatores. Então, outro fator que pode ser feito é aumentar a produtividade, quilos por hectare. É a maneira mais eficiente, então, de se fazer isso. Como pode ser feito? Manejar os fatores ambientais, né? Melhorar a nutrição, colocar estufa na propriedade, dentre outros fatores, ou a utilização de alevinos geneticamente melhorados, através do programa de melhoramento genético. Então, o que seria esse melhoramento genético quando se fala? Nada mais é do que o conjunto de métodos e técnicas que tem como objetivo aumentar a produtividade, ou seja, selecionar aqueles indivíduos que tenham, para aquele critério que tu está selecionando, o maior ganho de peso para esse critério. Então, as ferramentas disponíveis para promover então esse melhoramento, quais seriam? Seriam 2 métodos clássicos, seleção e o acasalamento, e um método biotecnológico, manipulações cromossômicas. Então, a seleção, o que seria a seleção? Nada mais é do que tu pegar dentro de um grupo de indivíduos que tu tenha e tu selecionar aqueles indivíduos que tu quer que façam parte na próxima geração do programa de melhoramento genético. A seleção hoje tem diversos tipos. Nós temos a seleção massal e individual, aqui um exemplo bem fácil de entender, em que nós temos aqui em cima famílias ou linhagens e 6 indivíduos. A seleção massal nada mais é o quê? É tu selecionar aqueles indivíduos mais pesados, independente da família que tu está selecionando. Nesse caso aqui, nós selecionamos 3 indivíduos da família A, um indivíduo da E e um da D, né? Deixando de fora
os índices 3 famílias aqui, não levando em consideração a média que teve a família. Outro método de seleção que nós temos é a seleção familiar, em que tu leva em consideração a média da família. Então, qual é a família que te apresentou a maior média? Foi a família A, então tu seleciona todos os indivíduos desta família. E tu tem também a seleção dentro de famílias, em que tu pega aqueles animais que são mais pesados dentro de uma família. E tem a seleção combinada, então, que leva em consideração aquilo que a gente falou, o índice de seleção, em que tu seleciona os animais pelo peso e também em relação à média da família em que eles estão alocados. Então, outra ferramenta que a gente falou é o acasalamento. Então, a seleção, tu vai selecionar aqueles indivíduos que te interessam. Depois, tu vai acasalar. Depois de tu ter as 120 famílias, por exemplo, tu pode pegar e dizer, eu quero cruzar a fêmea X com macho Y para que possam, na próxima geração, produzir os animais melhorados. E as manipulações cromossômicas, que são métodos biotecnológicos, onde nós temos a transgenia, poliploidia, ginogênese, que é a produção de uma progênie 100% feminina. Então, o que é necessário para praticarmos a seleção e o acasalamento? Uma curva normal, onde nós temos a média dos indivíduos. Então, tu seleciona, por exemplo, aqueles 20% que tiveram maior crescimento, se for levando em consideração o ganho de peso. Só que, no melhoramento genético convencional, nós não conseguimos visualizar o genótipo do indivíduo. Então, o que se faz? Tu observa na próxima geração dos filhos desses animais se eles apresentaram um ganho de peso superior aos seus pais. E como podem ser obtidos, então, esses alevinos melhorados? Na importação de um novo material genético, para aumentar a variabilidade genética, só que hoje em dia, por problemas burocráticos, se torna cada vez mais um empecilho para essa importação. Então, o desenvolvimento de um próprio programa de melhoramento genético é uma das ferramentas hoje disponíveis. Então, vou falar um pouco quanto o melhoramento genético tem contribuído para aumentar a produtividade. Aqui um exemplo da Revolução Verde na década de 60, 70, em que nós podemos ver que, com a utilização de híbridos, maquinários mais potentes, irrigação, outros fatores, a produtividade do milho, a partir da década de 60, ela aumentou bastante, não só do milho, também da soja e do trigo. Só um exemplo, no milho, em 1970, era produzido 1.500 quilos por hectare. Em 2012, a produtividade já foi de 4.200 quilos por hectare. Isso em função dessas tecnologias que o melhoramento genético vem disponibilizando. Na avicultura de corte também, outro exemplo, em que na década de 40 o peso médio de abate era de 1,5 kg, na década de 2000 foi de 2,3 kg, e o tempo de abate também levava 98 dias para te conseguir um animal de 1,5 kg e 42 dias para adquirir animal com 2,3 kg. E a conversão alimentar também, que é o quanto que o animal tem que consumir de ração para crescer 1 kg, a conversão alimentar aumentou, diminuiu de 3 para 1,8. Anos 60 e 70, o consumo per capita de frangos por ano era de 2,5 kg e no ano de 2013 foi de 42 kg, mostrando esse aumento do consumo de frango nos últimos anos. Na suinocultura também outro exemplo, em que antigamente se queria um suíno com maior quantidade de graxa, de gordura, hoje já se preza por um animal com maior quantidade de carne. No século XX, um animal para crescer 70 kg ele levava 180 dias. Em 2003, esse mesmo peso ele conseguia em 100 dias. Na bovinocultura leiteira, outro exemplo, em que durante a 1970 a produtividade era muito baixa, era inferior a 1.000 kg por lactação ano, e hoje já é superior a 3.233 kg em função da raça Girolamo, que é um exemplo que tem, da formação. Então podemos dizer que a genética tem contribuído com aproximadamente 30% nesses ganhos ao longo dos anos. E na aquicultura? O que nós temos então na aquicultura? Nós podemos ver que o cenário da aquicultura, a aquicultura vem crescendo muito nos últimos anos, ao contrário da pesca, em que ela está estática, quase entrando em colapso em função de pesca predatória, outros fatores. Então, a aquicultura é uma das atividades que mais vem crescendo nos últimos anos. E aqui um gráfico só que mostra uma comparação
a pesca de captura total, nós podemos ver que ela vem se mantendo ao longo dos anos. Já a aquicultura, nós podemos ver que ela vem aumentando significativamente nesses últimos anos, tendo aumentado nesse período de 6 anos mais de 34%. Na aquicultura nacional, aquilo que nós falamos em relação à pesca, à captura da natureza mundialmente falando. Aqui é o cenário da aquicultura nacional, onde nós podemos ver o crescimento de 479 toneladas em 2010 para 628 toneladas, tendo apresentado um crescimento de mais de 31% somente nesse ano. E levando em consideração esses 3 anos, o crescimento que vem tendo da aquicultura de 2009 até 2011, o crescimento foi de 51%. E a aquicultura continental tem correspondido a maior parte, a maior porcentagem nesses valores, com 86,6%, ao contrário da marinha, com 13,4%. E a aquicultura, hoje, a aquicultura brasileira vem crescendo a uma taxa de 10% nos últimos 10 anos, enquanto a aquicultura mundial cresceu 6% nesse mesmo período. Então aqui nós podemos ver que a partir da década de 90 começou a aquicultura a apresentar dentro dos gráficos um significativo efeito na produtividade brasileira e mundial. E um dos peixes que contribuiu muito com esse crescimento foi a tilápia do Nilo. A tilápia, que é hoje a espécie mais produzida no Brasil, mundialmente falando, ela é a segunda espécie de peixe mais produzida, perdendo apenas para as carpas. Até a década de 70, a tilápia era considerada praga em função de diversos fatores, e hoje em dia, com a utilização de alevinos monossexos, diversos melhoramentos que se fez para trabalhar esse animal em tanque-rede, diversos outros frigoríficos que se especializaram para produzir esse animal o ano todo no mercado, fizeram com que esse peixe hoje seja um dos mais cultivados. Foi um projeto pioneiro nos programas de melhoramento genético. Foi um projeto que foi executado nas Filipinas por um órgão não governamental chamado World Fish Center, em que o objetivo deles era iniciar um programa de melhoramento genético com uma ampla base genética, como a gente já falou anteriormente. Para quê? Para que não tenha problemas de consanguinidade futuramente. Então, o que esse órgão fez? Ele foi, então, na África e coletou 4 linhagens silvestres do Egito, Gana, Quênia e Senegal. E foi na Ásia e pegou 4 linhagens cultivadas de Israel, Singapura, Taiwan e Tailândia. E fez, então, o cruzamento de alele, que chama 8x8. Fez o cruzamento de todas contra todas para verificar qual era o melhor cruzamento para iniciar esses programas de melhoramento genético. Só que os responsáveis por esse programa se preocupavam também de fazer a disseminação desse material após a verificação da melhor grupo, melhor linhagem que teve nesse cruzamento. O que eles queriam? Que outros países também adotassem, pegassem essa tilápia, esse melhor cruzamento, para verificar se em outros ambientes esse animal também iria corresponder a esse ganho que eles tiveram nas Filipinas. Então foi quando foi importado pela Universidade Estadual de Maringá a 30 famílias dessa linhagem. Foi o primeiro país da América Latina que importou esse projeto. Então, a produção nacional de pescados, nós podemos ver que a introdução de novas linhagens de tilápias, junto com a produção massiva de alevinos revertidos e outros fatores, fizeram com que alavancasse todo esse crescimento da piscicultura. E foram introduzidas diversas tilápias, então. A primeira espécie que foi introduzida foi a rendale, em 1953. Ela foi importada pela represa Light, em São Paulo, para fazer o repovoamento e controle da vegetação nos reservatórios em São Paulo. Só que devido à baixa produtividade desse animal, foram introduzida então a primeira espécie de tilápia nilótica no Brasil em 1971, a boaquê, que é uma linhagem que foi importada pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Só que devido à baixa autoconsanguinidade que começou a ocorrer com essa linhagem, que haveria necessidade de introduzir novas linhagens. A partir de 1990 começou então a introdução
linhagens. A primeira que foi introduzida foi a chitralada tailandesa, em 1996. Né? Ela veio, então, devido à baixa alta consanguinidade que começou a haver nos estoques da boa aqui no país. A chitralada, que foi importada do Asian Institute of Technology e foi importada pela Associação de Alevinocultores aqui do estado do Paraná, junto com a Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Foram importados, então, 20.800 exemplares desse animal. Outra linhagem que foi importada foi a Supreme, junto com a Gift, a partir desse programa Gift que a gente viu antes. Então, a partir daquele programa Gift, essas duas linhagens foram introduzidas. A Supreme foi introduzida em 2002, né? Ela foi com a finalização desse programa Gift em 99, a Genomar adquiriu os direitos de comercialização desse produto e então quem importou essa linhagem Supreme no Brasil foi a Aquabel. E a Gift, então, foi importada pela Universidade Estadual de Maringá para verificar em outro ambiente seu desempenho. E a PA também, que foi uma linhagem que foi desenvolvida pela empresa Aquabel há poucos anos, né, através do processo de melhoramento genético. E com a introdução, então, a partir da década de 90, dessas linhagens, a partir do programa GIFT, então, o cultivo de tilápia passou de 20 mil toneladas em 96 para 254 toneladas, com esse processo de melhoramento. Desculpa estar falando meio rápido, aqui tenho 10 minutos para falar bastante coisa. Então, as vantagens de peixes como material para estudos genéticos é que tem descendência numerosa, alta fecundidade, gerações curtas. Pegando o caso da tilápia, a cada 14, 21 dias ela desova, possibilidade de cruzamentos interespecíficos entre diferentes lotes, diferentes linhas. E a desvantagem de peixe é que, como as formas pequenas desses animais são muito pequenas, o que acontece? Tu tem que manter esses animais em famílias separadas para que tu possa, posteriormente, fazer a marcação desses animais. E isso exige um tamanho da piscicultura para que tu possa fazer isso, criar as famílias de forma isolada. Infelizmente, essa marcação é uma opção cara ainda no mercado. Existem diversos tipos de marcações que se pode fazer hoje, porém as marcações com tags são as mais utilizadas. 3 aspectos em destacar em programa de melhoramento, então: infraestrutura adequada para que tu possa desenvolver essas atividades tanto quantitativa como qualitativamente, que tu tenha uma infraestrutura boa para desenvolver esse programa de melhoramento, que custa caro, e também é importante que diversas áreas fiquem interligadas, não somente o melhoramento genético, mas a parte de nutrição, produção, melhoramento, todas interligadas. Então, aqui, o animal, então, são um triângulo da vida que chama. O que um animal é aquilo que ele herdou dos seus pais, ele está submetido àquilo que o ambiente lhe oferece e ele vai responder a essa herança que ele tem e ao ambiente em que ele foi destinado. Ou seja, se tu conseguir fazer esses cruzamentos aqui, assim, identificar os animais melhores e der para ele um ambiente em que ele possa expressar todo esse fenótipo, ele com certeza irá responder com um fenótipo superior em gerações posteriores. Então, os fenótipos de interesse, então, tamanho do peso, peso, coloração, rendimento. O genótipo é aquele que nós não conseguimos ver no melhoramento convencional. E o ambiente, então, como esse programa GIFT ele queria avaliar em que o ambiente está influenciando no valor genotípico deste indivíduo. Então, o sucesso de uma unidade depende de maior produtividade por programas de melhoramento genético, que ele é ilimitado e permanente, mais o melhoramento ambiental, que a cada dia, a cada ano tem que ser melhorado. Então, o melhoramento genético de peixes no mundo, ele é feito hoje, algum exemplo, da Aquainovo, que trabalha com melhoramento genético de salmões e tilápia. Essa Aquainovo presta assistência para a Aqua Corporation International na Costa Rica. O World Fish Center, que desenvolveu o programa GIFT, o pioneiro no processo de melhoramento genético. E a Genus, que hoje é considerada a maior empresa de melhoramento genético em suínos e bovino e que está interessada em ingressar junto com a Aquainovo como parceira para também trabalhar com melhoramento genético em peixes. Então, alguns ganhos obtidos através do melhoramento genético. Por exemplo, experientes com
com tilápia do Nilo bem desenvolvidos, segundo Pozzoni, dizem que 15% em programas bem desenvolvidos podem ser obtidos por geração. Cal 2008 estimaram um ganho genético acumulado de 64% trabalhando com tilápia gift no período de 91 a 2003. Zimmermann, 2003, também trabalhando com essa tilápia supreme, observou ganhos entre 5% e 15% por geração. Ou pegando outras espécies, nós podemos ver que no programa norueguês, a qual supre hoje mais de 70% do mercado de ovos, o salmão do Atlântico e truta há uma taxa de custo-benefício de 1 para 15, ou seja, para cada R$1 investido que eles estão obtendo, está tendo um retorno de R$15. Aqui também o tempo de abate do salmão da Noruega, que era 42 meses em 75, hoje está em 24 meses em 2010, pelos avanços genéticos obtidos nessa espécie. Caos, também comparando a média fenotípica de uma geração, ele pôde verificar em trutas 6,7% por geração. E poderíamos ficar aqui exemplificando diversos exemplos de programas de melhoramento que vêm melhorando as espécies. No Brasil, o que nós temos de melhoramento genético de peixes no Brasil? A Epagro, que trabalha já, formou uma unidade de melhoramento em Itajaí e vem trabalhando. A Embrapa, que até pouco tempo tinha o programa Aquabrasil, que trabalhava com 4 principais espécies nacionais. A Universidade Estadual de Maringá, que recebeu esse material da GIFT e até hoje vem desenvolvendo esse animal. E a Aquabel hoje, que junto com o governo federal também está, já vinha sendo feito um projeto de seleções em suas tilápias, só que com a dificuldade de importação de novas linhagens, por ficar dependente de um órgão, a Aquabel, junto com o governo federal, prestando assessoria pela Aquainovo, também está formando uma unidade de melhoramento própria em sua empresa, em uma unidade, o qual eu vou fazer parte desse programa de melhoramento aqui assim, junto com a Aquainovo e o governo federal. Quais são os fatores importantes, então, para se implantar um programa de melhoramento genético? Então, é tu buscar ou iniciar um programa com uma ampla base genética, como a gente viu, que vai alavancar os crescimentos posteriores. E ter uma bem organizada coleta de dados. Porque quando tu inicia um programa de melhoramento, tu tem, vamos dizer, 120 famílias que tu vai ter que anotar as desovas dessas 120 famílias. Só que quando tu está com a 5ª geração, 6ª geração, a quantidade de dados que tu tem é grande e que se tu não conseguir voltar à planilha e saber de que família aquele indivíduo foi selecionado, fica complicado. Além dessas variáveis, tu pode selecionar de forma indireta algumas características, como desempenho morfométrico, comprimento, largura, entre outras características, e também o desempenho reprodutivo, levando em consideração empresas que trabalham com reprodução animal. Pensando então a Aquabel, que trabalha com reprodução animal, é importante também, mesmo sabendo que são características de baixa herdabilidade, que tu possa selecionar, ou com esses animais que tu vem sendo selecionados, tu observar se o desempenho reprodutivo desses animais vem se mantendo ao longo dos anos. Então, como ocorre o repasse dos animais melhorados ao produtor? Então, é importante lembrar que o melhoramento genético é demorado e que os custos são cumulativos. Ao longo dos anos, tu consegue obter esses ganhos genéticos. Então, como conclusão, queria dizer que programas de melhoramento genético são demorados e não devem ser interrompidos. Então, se o produtor tem interesse em obter um animal rapidamente, é complicado. Tu tem que iniciar com uma ampla base genética. Isso aí, se tu não tem esses animais bem selecionados, demora tempo. É importante adotar técnicas simples de execução, não utilizar muitas variáveis quando tu vai entrar em programa de melhoramento genético, porque se tu utilizar 3, 4 variáveis, os efeitos de uma vai estar diluído dentro de outra, então vai levar mais tempo. Aqui vai passar. E dizer que no momento que um espermatozoide fecunda um óvulo, a partir dali surge um novo indivíduo. A partir desse momento tu não pode fazer nada, mas muita coisa tu pode fazer antes disso, selecionando e acasalando aqueles indivíduos que tiveram maior crescimento. Então, programas de melhoramento eficientes são cruciais para o desenvolvimento da piscicultura hoje em dia. E era isso. Obrigado.